Amém. Vamos continuar cultuando o Senhor nesta hora em que iremos ler as Escrituras e expor a palavra do Senhor para a edificação do seu povo e para a glória do nome do Senhor. Para tal, eu os convido que abramos a Escritura Sagrada no livro de Atos, capítulo 14. Livro de Atos 14, do versículo 1 ao versículo 7, dando sequência à exposição do livro de Atos, capítulo 14, de 1 a 7. Eu vou ler e os presentes acompanham silenciosa e reverentemente a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Atos 14, de 1 a 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. O Senhor aplique a sua palavra dentro dos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, Senhor, Rei do Universo, Criador e sustentador soberano de todas as coisas, Deus que é digno de todo louvor, toda adoração, todo reconhecimento pela tua criação, em especial pelo teu povo, redimido e lavado pelo sangue do Cordeiro, comprado por Cristo, resgatado por Cristo e chamado pelo poder da tua palavra e do teu Santo Espírito para integrar o teu povo, para fazer parte do corpo de Cristo, para fazer parte da igreja do Senhor, do povo do Senhor, de uma nova humanidade refeita em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, por termos sido alcançados por esta graça e suplicamos que o Senhor nos fortaleça, nos alimente mais e mais com esta graça, que o Senhor continue a derramar esta graça no nosso coração enquanto caminhamos na nossa jornada deste mundo, enquanto trilhamos o caminho da santificação em Cristo Jesus. Que o Senhor continue a nos auxiliar, nos fortalecer com a graça salvadora que é em Cristo Jesus. E que esta graça, nesta hora em que a tua palavra será exposta, seja derramada em nossos corações pela ação do teu Espírito. Que a graça redentora, salvadora de Cristo, santificadora de Cristo, seja derramada, seja aplicada pelo Espírito, convencendo-nos, ó Deus, dos nossos pecados, da necessidade de nos arrepender, da necessidade de crer e confiar e descansar plenamente em Cristo, da necessidade de nos colocarmos sob a dependência do Senhor, da necessidade de usar os meios que o Senhor estabeleceu para que esta graça continue a ser derramada sobre nossos corações. Ó Deus, fortalece o teu povo, visita o teu povo com a tua graça, com o teu poder. Que o Senhor também possa chamar os teus eleitos que porventura ainda estejam fora do aprisco, fora da igreja, fora do povo de Cristo, ou então está no nosso meio, mas ainda não foi alcançado de fato, de verdade, por essa graça salvadora. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, atue nos corações. Que o teu Espírito Santo me ajude como pregador, que nos ajude, todos nós, como ouvintes da tua palavra, que nos envolva com a sua graça, com o seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
e amigos, nós estamos acompanhando o relato de Lucas, de como se deu a primeira viagem missionária, como resultado da parceria de Paulo e Barnabé, e vimos na exposição passada como eles pregaram o Evangelho na cidade de Antioquia da Pisídia, e como resultado houve conversões, mas também houve perseguição, a ponto dos discípulos dos missionários terem que sair, expulsados. Na realidade, eles correram, foram expulsos da cidade de Antioquia da Pisídia por causa da pregação do Evangelho, por causa do testemunho que deram a respeito de Jesus Cristo, principalmente porque desafiaram os judeus a repensarem sobre a sua fé judaica, em que eles deveriam ser os primeiros a abraçarem a fé cristã, e estavam sendo os primeiros a perseguir, a desrespeitar, a deturpar o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, ao desafiar estes judeus, também provocou a manifestação da realidade dos seus corações, de que eles não pertenciam a Deus de verdade, mas que praticavam uma religião hipócrita, como os fariseus da época de Jesus Cristo, como os judeus não convertidos da época de Jesus Cristo, que praticavam uma falsa religiosidade, que falavam verdades nos seus lábios, que repetiam verdades da lei, mas que nunca tinham sido alcançados de fato de verdade por essas verdades, como algo de transformação em seus corações. Eram incrédulos. Então o Evangelho manifestou a incredulidade e o ódio que aqueles indivíduos tinham do Evangelho de Jesus Cristo, a ponto de incitar a cidade, de provocar a cidade contra os apóstolos, fazendo com que eles fossem expulsos. E nós vimos então que ao serem expulsos da cidade de Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé chegam a uma outra cidade desta região, chamada de Icônio, e nessa cidade eles também vão pregar o Evangelho, e pelo relato de Lucas fica entendido que eles seguem quase que o mesmo rito realizado, quase que os mesmos passos, o mesmo comportamento que eles tiveram em Antioquia, ou seja, foram a uma sinagoga judaica. Por que Paulo fazia isso? Não era uma simples provocação a qualquer custo, mas era de alguma forma um cumprimento do próprio itinerário estabelecido por Cristo, de que o Evangelho primeiro deveria ser pregado aos judeus, e Paulo entendia isso, porque ao chegar em uma região, apesar de predominantemente gentílica, havia judeus ali, havia prosélitos ali, havia judeus ali, judeus helenistas. Então ele entendia a necessidade de priorizar a pregação para eles, mas não exclusivizá-la, não ser algo exclusivo para eles. Então Paulo fazia isso primeiro pelo cumprimento do seu dever de cumprir o itinerário de Cristo, de pregar primeiro o Evangelho aos judeus, pelo seu próprio amor aos seus patrícios, aos seus irmãos judeus, que ele queria também vê-los abraçando o Evangelho, alcançados por esta mesma graça que Paulo foi alcançado. Outrora um judeu fariseu, também dominado pela ignorância, de um judaísmo ignorante, desprovido de um conhecimento real da palavra de Deus. Paulo desejava que o mesmo acontecesse com os seus irmãos judeus. Então quando ele ia a essas sinagogas, não era uma mera provocação religiosa, mas era movido pelo seu senso de responsabilidade missionária, mas também pelo seu amor àqueles irmãos. Mas ao ver a resistência, Paulo então cumpria a segunda parte de seu itinerário, que era alcançar os gentios. Então parece que Lucas descreve um comportamento muito parecido do que aconteceu em Antioquia. Foram a uma sinagoga judaica, pregaram o Evangelho, deram a eles a oportunidade de falar, provavelmente como fizeram na Antioquia, de falar uma perspectiva da lei, uma perspectiva farisaica. Mas Paulo mais uma vez vai pregar o Evangelho, e Lucas é sucinto no registro, porque ele quer que nós pensemos que o que Paulo disse é semelhante àquilo que ele falou em Antioquia, porque diz que ele pregou o Evangelho, e o relato de Antioquia é dito que Paulo pregou o Evangelho em Antioquia, ou seja,
tudo que Paulo disse se resumia naqueles 3 elementos que nós já falamos: que o Evangelho é a exposição do conteúdo a respeito de quem é Jesus Cristo, é a exposição do conteúdo a respeito de como Cristo realiza a nossa redenção, realiza o seu papel de mediador. Daí Paulo fala a respeito da necessidade de morte e ressurreição, e como os eleitos, como os pecadores podem se beneficiar desta obra de Cristo através do arrependimento e da fé. Isso é o Evangelho em seu sentido básico, primário. Então, quando Lucas diz que Paulo e Barnabé pregaram o Evangelho em Icônio, ele quer que nós tenhamos a mesma ideia do que ele disse em Antioquia, que este Evangelho é nada mais nada menos do que a explicação, partindo da lei, de quem é Jesus, do que ele fez e de como, pela fé e arrependimento, se apropriar de Cristo e fazer parte da igreja do Senhor de fato e de verdade. Então diz que ele pregou o Evangelho, e este Evangelho pregado provocou reações. Uma delas, conversão, como acontecia em Antioquia. Em Icônio, várias conversões, mas também provocou o mesmo resultado contraditório de Antioquia. Houve perseguição aos missionários. Eles também foram perseguidos pelos judeus que primeiro ouviram o Evangelho e tiveram que sair daquela cidade porque foram expulsos também. O que nós queremos abordar neste relato de Lucas? Para não sermos repetitivos, gostaríamos de analisar algo interessante que Lucas passa para nós. É de como o resultado do Evangelho nessa cidade reforça, aponta para uma questão interessante dita por Jesus Cristo a respeito da pregação do Evangelho. De como o Evangelho afeta diretamente as relações humanas. Como o Evangelho reconfigura as relações humanas. E nós percebemos isso no resultado que o Evangelho provocou nesta cidade. E Lucas, de alguma forma, ressalta isso, dizendo, em resumo, a palavra-chave deste texto é como o Evangelho dividiu esta cidade. Se você prestar atenção no texto, essa palavra ela é significativa no texto. O texto vai dizer que o Evangelho dividiu a sinagoga, judeus e gentios que creram de um lado, judeus e gentios que permaneceram incrédulos do outro. A coisa passou para a cidade, e então a cidade foi dividida entre os que creram e os que se mantiveram incrédulos. Isso para nós aponta o resultado do Evangelho no seu aspecto geral. O Evangelho, na realidade, manifesta a única divisão que existe de fato e de verdade na humanidade. A humanidade é espiritualmente dividida, não entre judeus e gentios, mas entre crentes e incrédulos, salvos e perdidos, filhos de Deus e filhos das trevas. Ou você é crente em Cristo, ou você é um incrédulo, por mais que seja um religioso. E é isso que Lucas de alguma forma ressalta para nós, que aqueles religiosos judeus eram incrédulos e provocaram os gentios pagãos a manifestar também a sua incredulidade para com o Evangelho. Mas pela graça de Deus, judeus e gentios foram também alcançados pela salvação e fizeram o contraponto de outro grupo, os convertidos, os crentes. E essa é a realidade em todas as relações humanas, em toda a realidade da humanidade. A humanidade é dividida entre os que creem e os que não creem, entre os salvos e os perdidos. Sua casa, a única divisão real e absoluta, se ela tiver, é quem é crente e quem é incrédulo, quem é salvo e quem é perdido. Essa é a divisão real e absoluta e a única significativa, porque as demais, que passam pelo aspecto social, étnico, religioso, econômico, não tem valor e importância eterna de destino, mas de ser crente ou não, de crer em Cristo ou não, de ser salvo ou não. Essas são verdadeiras diferenças que têm significado e que têm implicações eternas. Mas vejam como o texto coloca esta situação para nós de uma maneira bem interessante. Como o Evangelho, em seu efeito, afeta as relações
humanas. O Evangelho tem seu efeito sobre as relações humanas, porque até então a humanidade é dividida entre judeus e gentios. Espiritualmente falando, a humanidade é dividida entre judeus e gentios. Mas agora fica claro que a verdadeira distinção é entre quem crer e quem não crê, entre os crentes em Jesus Cristo e os incrédulos por não crerem em Jesus Cristo. Vejam aí como o Evangelho une os diferentes em torno da fé em Jesus Cristo. Como Jesus une diferentes em torno de Cristo. As diferenças sendo suprimidas pela igualdade da fé. Veja que coisa interessante. Aqui fica mais claro como o Evangelho vai tornar universal a igreja. Não do reino de Deus de Macedo, mas universal do reino de Deus de Jesus Cristo. Vejam, versículo 1 e o versículo 3. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então, como nós dissemos, a semelhança do que fez em Antioquia, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga em Icônio, e essa sinagoga também é uma sinagoga de visitação, de presença mista de judeus e gentios. É uma sinagoga em que os judeus e gentios frequentam esta mesma sinagoga, adorando a Deus, seguindo o rito judaico, conforme a lei, conforme as orientações que vinham de Jerusalém para aquela sinagoga. Então havia uma religiosidade sendo praticada numa presença de judeus e gentios. Apesar dessa sinagoga unir judeus e gentios, a diferença entre judeus e gentios continuava clara e evidente, de que em primeiro momento a humanidade é de fato dividida por meio da promessa de Deus, da obra da salvação, entre a linhagem mosaica, entre a linhagem semítica, entre aqueles escolhidos inicialmente, que estão dentro da semente de Adão, da semente de Sete, daquela linhagem étnica. Então a humanidade espiritualmente era dividida entre judeus e gentios. A salvação era exclusivamente para os judeus. A promessa de São Paulo fala sobre isso quando ele explica os privilégios que o povo de Israel tem em Romanos. Ele vai dizer assim: a eles foram dadas promessas, os patriarcas, a lei. Então primariamente Deus escolheu salvar a humanidade começando por uma etnia. Então, de fato, a humanidade era dividida entre judeus e gentios. A salvação estava exclusivamente com os judeus, porque as promessas de redenção, o Redentor era prometido, a palavra de salvação, a pregação de salvação estava exclusivamente lá. Porém, alguns gentios eram convertidos esporadicamente, mas eles precisavam ter contato com o Evangelho, com a lei, com a pregação, com a promessa do Redentor em Israel. Ou ir para Israel, ou ouvir a mensagem da lei, ou ouvir as coisas a respeito de Deus, deveriam ter contato com as promessas de Deus. Então, a salvação, ela dependia, de alguma forma, do contato com os judeus. Então, a humanidade era dividida entre judeus e gentios. O problema é que os judeus entendiam que essa divisão permaneceria para sempre, de que os indivíduos, para serem salvos, precisavam se tornar judeus, precisavam ser transformados em judeus. Daí eles fazerem gentios se transformarem em prosélitos, circuncidando eles e os colocando sobre os cerimoniais judaicos. Até Cristo, isso tinha valor e importância para eles aprenderem a respeito da pregação do Messias. Mas a partir da revelação de Cristo, fica claro
que a necessidade de ser um judeu não se torna mais necessária, porque aquilo era apenas o primeiro ponto da obra redentora do Senhor, de que o que diferenciaria de fato a humanidade não era pertencer a uma etnia, mas era pertencer a um povo transformado pelo poder espiritual. Não é por uma marca étnica, não é por uma marca de pele, mas por uma marca de presença regeneradora de Cristo no coração. Daí que quando Paulo chega na sinagoga e tem presente lá judeus e gentios, agora Paulo não prioriza os judeus como ele fez em Antioquia, ele prega igualmente para judeus e gentios, prega para todos, e Lucas, na sua descrição, deixa entender que houve o mesmo resultado que houve em Antioquia, ou seja, deixaram eles pregarem, e ao pregar, um grupo se manifestou receptivo ao Evangelho. O Espírito Santo moveu um grande grupo de pessoas, o coração de um grupo, mas veja que ele tem a preocupação de dizer que isso aconteceu simultaneamente no coração de judeus e gentios. Não primeiro os judeus, mas veja, na sinagoga judaica falaram de tal modo que veio aquele grande multidão, tanto de judeus como de gregos, que é uma outra forma de descrever os gentios, por causa da fala grega e da cultura helenista. Então ele diz, uma grande multidão. Ele indica aqui que o resultado foi, parece que numericamente maior do que o de Antioquia. O grupo de convertidos foi maior, houve um grupo maior de conversão. Só que neste grupo, ele tem a preocupação de dizer, é um grupo misto de judeus e gentios. Essas diferenças, ele ressalta essa diferença étnica para mostrar que ela vai perder seu valor, porque eles serão unidos para formar uma igreja nessa região. Tudo indica que Icônio é uma das cidades que Paulo organizou uma igreja. Nessa região chamada também de província da Galácia, para onde Paulo escreverá uma carta, 3 cidades indicam ter sido alvo do resultado missionário de Paulo de implantação de igreja: Icônio, Listra e Derbe. Tudo indica que essas 3 cidades tiveram igrejas organizadas por Paulo, e aqui nessa primeira viagem missionária indica que aqui o resultado foi a organização imediata de uma igreja. A prova disso é que o versículo 3 vai dizer que eles permaneceram um tempo, apesar das oposições, apesar da provocação, apesar das blasfêmias proferidas pelos judeus incrédulos, apesar da perseguição. Paulo e Barnabé entenderam a necessidade de permanecer um bom tempo. Dizem que provavelmente Icônio é a cidade que Paulo mais demora na sua viagem missionária, é onde ele passou mais dias, porque lá ele entendeu a necessidade de consolidar a fé daqueles irmãos, doutrinando, e pela tensão que existia, pela provocação que existia, e Paulo tinha razão, dos judeus que trabalhavam para dissuadir aquelas pessoas de sua fé, que estavam dispostos a levar aquelas pessoas a abandonar aquilo que eles acabaram de abraçar. E Paulo, por isso que ele escreve a carta aos Gálatas, e vai dizer que alguns foram vencidos por essa pressão judaica, por essa pressão de alguns judaizantes e de judeus mesmo, e que alguns abandonaram o Evangelho. Então Paulo passa um bom tempo nessa cidade, e isso indica que ele está consolidando aquela igreja, fortalecendo a fé daqueles crentes, como diz o versículo 3. Eles se demoraram ali muito tempo falando ousadamente, ou seja, que a despeito da perseguição, estavam dispostos até a morrer, com toda a ousadia, com toda a confiança no poder do Espírito, no poder de Deus. Pregaram, falaram, doutrinaram, se reuniram regularmente para fortalecer. A palavra de Lucas indica que imediatamente uma igreja se organizou. Foi algo rápido, imediato. Isso indica como o Evangelho uniu aqueles diferentes
imediatamente em torno de Cristo. As diferenças de judeus e gentios, de gregos e judeus, foi suprimida, foi superada pela união em torno de Cristo. Diz que os discípulos pregaram, que os apóstolos pregaram, Paulo e Barnabé pregaram, manifestaram o poder de Deus através de milagres e sinais, que eram das formas de confirmar o Evangelho, a palavra do Evangelho apostólica, apesar de Lucas chamar Barnabé e Paulo de apóstolos, a palavra é aplicada de maneira diferente para ambos, porque a palavra apóstolo é genérica, ela é geral, ela indica aquele que é enviado. Então, no sentido abrangente da palavra, Barnabé é um apóstolo. Em que sentido abrangente? No sentido de que ele foi comissionado, de que ele foi vocacionado pelo Espírito Santo para ser um missionário e enviado pelo Espírito Santo pela confirmação, pela aprovação e pelo apoio da igreja de Antioquia da Síria, não da Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria, de onde eles partiram. Então eles foram, então isso indica que a palavra apóstolo para Barnabé é uma indicação da natureza de sua vocação missionária, de seu chamado e envio para pregar o Evangelho. Esse é o sentido geral da palavra. Aí o sentido restrito da palavra, que se aplica a Paulo, que significa aqueles que são vocacionados pessoalmente por Cristo, ensinados pessoalmente por Cristo, são testemunhas do Cristo ressurreto de maneira oracular, contemplando, vendo Cristo ressurreto e sendo enviado pessoalmente por ele. É restrito para os 12 e Paulo, para os apóstolos que foram. Por isso que Paulo vai defender seu apostolado dizendo: Cristo também apareceu para mim, Cristo também se revelou ressurreto para mim, Cristo também me ensinou pessoalmente, de ninguém aprendi, mas do próprio Cristo. Paulo vai dizer que ele é recipiente de revelação como os outros apóstolos, porque ele também recebeu as credenciais apostólicas. Então, quando Lucas diz, chama os dois de apóstolo, precisa entender que o sentido é diferente, de que apóstolo para Barnabé é no sentido de vocacionado missional, alguém que é enviado para pregar o Evangelho. Mas Paulo é apóstolo como alguém que foi chamado pessoalmente por Cristo, contemplado a ressurreição de Cristo e enviado pessoalmente por Cristo para não simplesmente pregar o Evangelho, mas ser recipiente do Evangelho como fonte da revelação direta do Espírito Santo. Isso Barnabé não é. Barnabé não tem as credenciais apostólicas. Barnabé não é recipiente da revelação. Barnabé não tem autoridade apostólica. Paulo tem. Então, nesse sentido, por isso que Paulo está liderando a viagem, liderando as ações, tomando a dianteira das ações. Então diz que eles confirmavam a palavra da graça. Essa palavra é significativa, para mostrar que a união desses indivíduos agora não estava relacionado a nada em relação às cerimônias da lei, aos ritos da lei. Eles não iam precisar ser circuncidados, quem não era circuncidado. Eles não iam precisar seguir ritos como a dieta de alimentos. Eles não iam precisar mais estar numa sinagoga e participar dos ritos de sacrifícios no templo, numa sinagoga e ter que se submeter aos ritos estabelecidos por um sacerdote ou pelo líder da sinagoga. Não, eles estavam unidos em torno da fé em Cristo, que se manifestava na graça, eram alcançados pela graça, pelo benefício, pelo privilégio, pelo presente de Cristo, unidos pela graça salvadora. Esse é o elemento. Então, o que quer dizer que Paulo os confirmava na graça? Para lembrá-los o que estava unindo eles: a obra de Cristo, a fé em Cristo, o resultado da obra de Cristo. Que eles estavam unidos em torno de quem era Jesus, do que Jesus fez e de como pela fé suficiente eles estavam agora unidos em torno de Jesus, formando um povo agora. Não havia mais diferença religiosa, não havia mais diferença espiritual, não havia mais diferença moral entre eles, apesar de permanecer as diferenças humanas. De quem era preto continuava sendo preto, quem era branco continuava sendo branco, quem era homem continuava sendo homem, quem era mulher continuava sendo mulher, quem era pobre continuava sendo pobre, quem era rico continuava sendo rico. Quem era judeu no sentido de nascimento continuava sendo judeu de nascimento, quem era grego de nascimento continuava, mas o elemento fundamental que os unia era a fé em Cristo.
Isso é igreja. Isso é a igreja de Cristo. É esse tipo de relação que a igreja de Cristo, que o Evangelho constrói. Pessoas diferentes, das mais diferentes histórias, das mais diferentes caminhadas, experiências, das situações mais variadas, de como viveram no mundo, de como viveram na sarjeta, de como eram escravos do pecado, de como viveram distante de Deus, das mais diferentes experiências, unidos em torno de Cristo, em um coração regenerado, em uma graça que salva, transforma e pega diferentes e os torna iguais espiritualmente em Cristo. Iguais no sentido de serem todos filhos de Deus, salvos, discípulos de Cristo, continuando com as suas diferenças humanas de menos valor, que também agora serão regidas pelo valor mais importante, que é o que une: a fé em Cristo, a graça salvadora. Então, nesse sentido, o texto mostra de como aqueles diferentes foram unidos para formar a igreja de Icônio, fazendo com que aquelas diferenças fossem suprimidas e deixadas de lado. Agora não havia mais judeus e gentios, pobres e ricos, brancos e pretos, apesar disso ainda permanecer, mas o que se enfatizava era que todos eram filhos de Deus, todos pertenciam ao povo de Deus, em Cristo Jesus. Cristo une os diferentes para formar um só povo, e Jesus Cristo falou isso, quando no Evangelho de João, abram comigo por favor, Jesus falou que ele veio salvar suas ovelhas e chamá-las para receber esta salvação. Ele disse que algumas pertenciam àquele aprisco de Israel, mas outras não estavam naquele aprisco, gentios, mas que também seriam chamados. João 10,16, o texto diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Paulo entendeu isso quando ele começa a pregar e quebrar aquele paradigma de judeus e gentios, a barreira de judeus e gentios. Escrevendo aos Efésios, ele diz: não há mais essa barreira entre judeus e gentios, essa não é mais a forma de diferenciar os homens ou de uni-los. A união está em torno de Cristo, ou a separação está em torno de Cristo. Os que creem estão todos unidos em torno de Cristo. Então Jesus diz: eu ainda tenho ovelhas para chamar, mas elas não são daqui de Israel. Uma indicação do chamado dos gentios a partir de Pentecostes. Tenho ovelhas que ainda serão chamadas, que não são deste aprisco, não são de Israel, não são judeus, mas eles ouvirão minha voz, serão chamadas, e aí haverá um só rebanho e um só pastor, mostrando como a obra de Cristo cria uma unidade espiritual na igreja. Não importa quem somos, nossa história, nossas condições, se cremos em Cristo e fomos alcançados pela graça, se a graça salvadora chegou aos nossos corações, somos um em Cristo, somos irmãos em Cristo, somos filhos de Deus, somos membros do corpo de Cristo, com a mesma dignidade, com o mesmo valor espiritual em Cristo. Não porque Ele achou valor em nós, mas porque Ele atribui a nós um valor e uma dignidade na posição que Ele nos dá de filhos de Deus. Mas o texto continua mostrando que, apesar deste efeito meteórico do Evangelho produzindo conversões, uma igreja, os apóstolos a ponto de permanecerem ali pregando o Evangelho, fortalecendo a fé daqueles irmãos, encorajando, fortalecendo, consolidando aquela igreja, houve também um resultado contrário. O texto também diz que houve a manifestação explícita da incredulidade, começando pelos religiosos. Vejam aí o texto, versículo 2 e 4. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Versículo 4. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. O que Lucas está mostrando aqui? Que o Evangelho produziu aquela unidade de judeus e gentios em torno de Cristo, formando a igreja cristã, mas também revelou o coração incrédulo de judeus e gentios.
começando por judeus. A sinagoga se divide entre judeus e gentios convertidos e judeus incrédulos, incitando os que não haviam abraçado a fé para manifestar sua incredulidade. A sinagoga claramente dividida entre crentes e incrédulos. Os que creram em Jesus Cristo, os que foram alcançados pelo Evangelho e então unidos em Cristo, e os que ficaram contra o Evangelho, os que ficaram de fora do Evangelho, e assim são chamados por Lucas de incrédulos. Ora, mas por que eles são chamados incrédulos se eles são religiosos? Se são judeus zelosos? Se no conceito geral da palavra crente é o que crê em alguma coisa? Porque a palavra que crê, a palavra crente aqui está associada à fé salvadora, à fé evangélica, a fé como resultado da graça no coração do pecador, unido a Cristo, a fé que salva, a fé verdadeira, não a fé comum, não a fé natural, não a crença natural, mas está falando de algo sobrenatural, de algo espiritual, de algo como resultado do Espírito Santo, através do Evangelho, como vimos pela manhã, como vocação eficaz. Então ele diz, mas judeus incrédulos, o que indica isso aqui? Aqueles que claramente manifestaram oposição ao Evangelho, dizendo assim, nós não cremos nisso, nós não cremos nesse Jesus, nós não cremos que Ele é o Messias, não cremos que Ele é o prometido aos nossos pais, não cremos que Ele é o rei prometido a Davi, nós não cremos que Ele é o profeta prometido a Moisés, não cremos que Ele é o filho de Moisés, que abençoaria as nações, nós não cremos nesse Jesus, Ele é um falsário. E ao se manifestar, Lucas diz, incrédulos começaram a provocar os outros gentios que não se manifestaram, porque os crentes se manifestaram, o grupo de judeus e gentios crentes manifestaram, que creram, que acreditavam, que concordavam, que acreditavam naquela verdade, mas outros ficaram calados. E diz o texto, então os judeus incrédulos incitaram os gentios para que eles manifestassem também sua repulsa. Por quê? Porque na realidade aquela pregação de Paulo era mais provocativa para um judeu do que para um gentio, porque ele parte da lei, ele parte da provocação de que Jesus era o que os judeus esperavam. Aquela expectativa messiânica não era uma realidade de um pagão, de um grego pagão, de um gentio pagão. Quando Paulo partia para pregar o Evangelho ao mundo pagão, especificamente aos gentios, uma das estratégias de Paulo está lá registrada em Atos capítulo 17, ele partia da análise das filosofias e dos conceitos humanistas dos pagãos, e mostrando para eles que aquilo só se aplicava, só tinha sentido e valor em Cristo, que havia sido prometido aos judeus. E aí ele invoca os judeus como os primeiros a quem o Senhor prometeu. Mas ele partia exatamente da confrontação da realidade da visão religiosa pagã. Só que aqui Paulo parte da perspectiva da idolatria do próprio religioso, da incredulidade do que é religioso. Por isso que uma das parábolas mais provocativas que Jesus contou na sua caminhada foi a parábola dos dois filhos, que erroneamente a sociedade coloca o título de o filho pródigo, porque na realidade a parábola não enfatiza um filho só, ela trata dos dois filhos, ela relata os dois filhos, e os dois são rebeldes e incrédulos, os dois são ímpios, não é um só que eles representam as duas maneiras mais comuns do pecador manifestar a sua pecaminosidade. Uma é por meio da religiosidade. Então ele está falando do incrédulo religioso, do rebelde religioso, do pervertido religioso, do depravado religioso, que suprime a sua perversão, que ofusca a sua perversão na capa de religiosidade, mas é incrédulo, mas é rebelde, idólatra. E o pecador que manifesta a sua depravação na imoralidade, na perversão, nos prazeres da vida, alimentando a carne. Então o filho mais novo representa o pecador manifestando a sua pecaminosidade na bagaceira, na orgia, na imoralidade, na perversão, na farra.
Já o outro demonstra a pecaminosidade na sua religiosidade, no seu aparente zelo pelo seu pai interesseiro, que estava ali para ser ovacionado, para ser reconhecido em seus méritos, não por amor. Então o que é que Jesus está fazendo? Jesus coloca o filho mais novo como representando os gentios, imorais, perversos, e o filho mais velho representando os judeus incrédulos, que se achavam dignos de entrar no reino porque eram zelosos pelas coisas do pai, mas quando na realidade nunca amaram o pai de fato, de verdade, porque não demonstrou compaixão pelo seu irmão, porque na realidade demonstrou que ele queria ser tratado diferente, queria ter o privilégio pelos seus méritos. Então Jesus Cristo provocou eles, mostrando que na realidade judeus e gentios precisavam de Cristo, porque eram todos incrédulos, ímpios, precisavam de salvação. E é isso que de alguma forma o texto está mostrando para nós, que quando diz judeus incrédulos, está exatamente dizendo, eram religiosos, mas não criam em Cristo, não creram em Jesus, não foram alcançados. Então não importa o quanto religioso você é, meu amigo, não importa o quanto zeloso você é de sua religião, de sua crença, principalmente crenças e religiões herdadas dos pais, de tradição familiar, não importa o quanto zeloso você é de sua religião, se você não crê em Jesus Cristo, como ensina o Evangelho, você é incrédulo, um religioso incrédulo, e sua incredulidade lhe leva para o inferno, com toda a sua religiosidade. Então é isso que o texto mostra, que judeus incrédulos que não criam em Jesus incitaram os outros a manifestar também sua incredulidade, aos gentios que não abraçaram a fé, de assim, rapaz, digam aí que vocês também não querem esse Jesus aí não, vocês não querem conta com isso aí não. Incitaram, provocaram os outros também manifestar a sua resistência, a sua discordância do Evangelho. E com isso, no versículo 4, o texto claramente diz que eles não pararam aí. Por quê? Porque os apóstolos pegaram aquele grupo de judeus e gentios que abraçaram a fé e os uniram em algum lugar que o texto não diz, e começou a trabalhar com eles, a disciplinar, a discipulá-los, a doutriná-los e a fortalecê-los na graça em Cristo Jesus. Então foi o que eles fizeram. Perceberam que a sinagoga foi rachada entre crentes e incrédulos, entre os que abraçaram a fé cristã e os que permaneceram lá no judaísmo, e eles começaram a provocar a cidade e dividiram a opinião da cidade. A cidade predominantemente gentílica. Aí vejam, mas por que ele dividiu a opinião? É óbvio que os gentios aí, todos naturais, todos incrédulos, mas a divisão aí está, eu acho que eles estão certos, eu acho que eles não estão certos, mas é porque eles estão deturpando. Aqui a divisão clara é quanto à versão que eles estão dando dos fatos. Veja aí o texto, versículo 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos apóstolos, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Essa divisão aqui agora, ela está relacionada ao que os próprios judeus estão falando do acontecido, provavelmente deturpando a fala, o ensinamento, provocando as pessoas a se posicionar de algo que elas nem sabiam. Queriam na realidade conseguir apoio para expulsar os apóstolos, porque eles permaneciam lá, e diz que o que eles conseguiram foi dividir a opinião quanto ao relato dos fatos. Mas isso é um indicativo de como de fato o Evangelho divide de fato e de verdade as pessoas, os grupos, as relações sociais, entre os que creem e os que não creem, entre os salvos e os perdidos, entre os incrédulos e os crentes. E isso é claramente colocado pela palavra de Deus, que o próprio Jesus Cristo falou a respeito disso lá em Lucas capítulo 12, abra comigo por favor. Jesus havia dito aos discípulos que esse efeito necessariamente precisaria acontecer, precisaria ter.
O Evangelho uniria os diferentes em torno de Cristo, uniria judeus e gentios, mas também separaria os homens, separaria as famílias, separaria os cidadãos de uma cidade, separaria casas, igrejas, separaria os homens em suas relações interpessoais, entre os que criam e os que não criam. Vejam como Jesus colocou isso, Lucas 12, de 49 a 53. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, enquanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Essa é a real divisão entre os homens, crentes e incrédulos, os que estão com Cristo e os que não querem saber de Cristo. Por mais unido que você esteja pelos laços familiares, por mais unido que você esteja pelos laços das relações mais profundas da humanidade, a sua realidade espiritual é o grande diferencial. Como crente, seus parentes não crentes lhe tratam como alguém diferente e inimigo. Eles não caminham junto com você. Eles não precisam simplesmente manifestar um ódio explícito de palavras. Bastam se opor à sua fé, seus valores, seus princípios, suas ideias, seus projetos como cristão, sua forma de viver, sua rotina de cristão, sua maneira de planejar e de ver e interpretar a vida. Jesus disse: eu vim trazer fogo, divisão, espada. Em uma casa onde um é crente e os outros não são, estão divididos espiritualmente, um caminhando em direção ao céu, o outro na direção do inferno, um querendo agradar a Deus e o outro a Satanás. São direções opostas. Não podemos fugir dessa realidade, e este é um ponto de tensão nas relações humanas. Às vezes não percebemos isso porque não vemos o ódio explicitado na perseguição, nos maltratos. Mas basta você manifestar a sua fé, seus valores, você vai ver como há oposição, como há resistência, porque há divisão. Paulo diz: não há união de luz e trevas. Onde há luz e trevas juntas, eles não se combinam, eles não se unem. Apesar de tentar viver harmoniosamente, apesar de tentarem viver com todo respeito e civilidade humana, não há união de fato e de verdade. Cristo faz a divisão. A presença de Cristo nos divide entre os que são dele e os que não são, os que estão com ele e os que não estão, os que estão caminhando na direção com Cristo e os que estão na direção contrária. O mundo é contramão, não é na mesma direção do cristão. Então não podemos perder isso de vista, não podemos perder isso de referência. O Evangelho nos une aqui em um único propósito, mas nos separa dos ímpios. A prova é de que nós estamos aqui, os nossos parentes, os nossos amigos e os nossos próximos incrédulos estão alimentando seu coração perverso nas coisas dessa vida. E o que estamos procurando fazer? Alimentar a nossa alma com o Senhor, agradar ao Senhor, adorar ao Senhor. Por quê? Porque somos diferentes, porque temos propósitos diferentes. O Evangelho nos divide, e a verdadeira divisão no mundo é entre salvos e perdidos, crentes e incrédulos, crentes em Jesus Cristo e incrédulos sem Jesus Cristo, por mais religiosos que sejam. E não podemos esquecer essa diferença clara e absoluta. E a realidade de Icônio aponta isso para nós, de como o Evangelho mostrou a divisão clara e real na perspectiva de Deus. Agora a verdadeira divisão está clara com o Evangelho: crentes e incrédulos,
salvos e perdidos. Não é essa divisão que o mundo mostra, é a divisão que Deus vê. Só tem essa divisão espiritualmente no mundo. Só é isso que Deus vê e enxerga de fato e de verdade. Não podemos esquecer essa realidade, irmãos, que muitas vezes essas diferenças se manifestam em oposições claras e explícitas, como o texto mostra que o Evangelho, então, ao revelar a união de diferentes em Cristo e a separação de iguais, porque nós somos espiritualmente pecadores como os outros, mas nos tornamos diferentes deles por causa de Cristo. Só por causa de Cristo. Nós não somos diferentes deles porque somos melhores. Não. Lá eles são unidos apesar de suas diferenças. Aqui nós somos unidos exatamente porque somos iguais. Em que sentido? Todos pecadores alcançados por uma graça salvadora. Tudo pecador. E tem de diferente a graça de Deus. Por isso que o texto que nós lemos aqui é muito pertinente na nossa liturgia. Em que vou me gloriar? Apenas em Cristo. Tenho eu algum motivo de gloriar em mim mesmo? Gloriarei de Cristo. Ou seja, a única glória, a única honra que há em mim é ter Jesus. É ser de Cristo. Ter sido alcançado pela graça. Mas aí o texto diz que o Evangelho também, dentro dessa revelação das relações humanas, dessa reconfiguração das relações humanas, o Evangelho também revela o amor e o ódio dos corações. Ah, pastor, mas não é tudo incrédulo? Mas os crentes são alcançados pelo amor salvador, capacitado a amar. E o Evangelho manifesta então o amor que Cristo derrama no coração do eleito e o transforma em pessoas que amam. Enquanto o Evangelho manifesta a condição incrédula dos ímpios e o quanto são dispostos a odiar. A prova disso, vejam aí, versículos de 5 a 7. Não satisfeitos em incitar a população contra Paulo e Barnabé, o que fizeram então os gentios e os judeus incrédulos? Como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra, Derbe e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Não sabemos como, mas Paulo e Barnabé ficam sabendo que o motim provocado pelos judeus na cidade, que as blasfêmias proferidas, as mentiras contadas, a deturpação dos fatos, fez com que provocasse uma grande perturbação na sociedade, a ponto das autoridades, e aqui indica que autoridades da cidade, autoridades políticas da cidade, instigados pelas autoridades da sinagoga, entenderam a necessidade de pôr um fim. Eles, é como se eles estivessem dizendo assim: ó, os judeus que chegaram pregando aqui um tal de Cristo estão provocando divisão na cidade. É como alguns ficam dizendo, tem que colocar para fora os puritanos, porque eles estão dividindo a igreja. Rapaz, o pentecostalismo, o liberalismo divide a igreja presbiteriana 300 anos. Aí começa a surgir um grupo de conservadores, de pastores interessados a retomar a nossa visão reformada. Aí são taxados de neopuritanos. Aí vem e dizem assim: precisamos retê-los, precisamos segurá-los, os puritanos que estão dividindo as igrejas. Tem uns doidos aí em nome de puritanismo fazendo loucura. Mas, meu irmão, o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina não divide os iguais em Cristo, divide os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Só ressaltam a diferença que já existe por causa de Cristo, mas os de Cristo não são divididos com a doutrina. O texto mostra exatamente que Paulo e Barnabé doutrinaram aqueles crentes para fortalecer e uni-los mais e mais. A doutrina não divide. A doutrina divide entre verdadeiro e falso crente. A doutrina divide entre o que é bagaceiro e o que é coisa séria.
A doutrina divide entre incrédulo camuflado na igreja e crente convertido de verdade. Doutrina não divide o povo de Deus. A Bíblia, a doutrina bíblica não divide, une o povo em torno de Cristo mais e mais. É mentira essa ideia de que doutrina reformada, de que ser zeloso da Escritura, de que ser muito que inclina a doutrina faz com que as pessoas se afastem, dividem a igreja. Isso é mentira. Heresias dividem as igrejas. Olha a história do cristianismo, olha o relato apostólico em Atos, nas cartas gerais e apostólicas. Você vê o que dividiu a igreja. Dividiu a igreja foi a perversão dos corações incrédulos e heresias. Doutrina nunca dividiu a igreja, pelo contrário. Paulo disse que Timóteo deveria doutrinar, pregar, porque aquilo é que tornava a igreja mais forte e fazia a igreja crescer. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, Paulo diz assim: ele deu apóstolos, profetas e mestres para edificá-los e torná-los mais firmes, para que o corpo cresça com a cooperação de cada junta, para tornar mais forte, mais unido. Paulo, no capítulo 4, fala sobre a unidade da igreja e diz que doutrina, pregação, ensino, comunhão faz crescer a igreja, não o contrário. Então não venha com essa história de que doutrina divide a igreja, não. Heresia, faça a doutrina divide a igreja. Doutrina bíblica une os crentes em torno de Cristo. Aprender mais a respeito da grandeza do seu Senhor e do seu Salvador não lhe afasta dele, lhe aproxima dele. O que nós vemos aqui? Houve uma provocação. Disseram: olha, esses homens aqui vieram dividir a cidade. Está um burburinho. Está dois grupos aqui, o povo se degladiando. Que na realidade quem provocou foram eles. Não foram os apóstolos. Apesar do evangelho ter sido a fagulha para isso, mas só manifestou o ódio. Como eles odiavam as coisas de Deus. Como eles odiavam o evangelho. Prega o evangelho com fidelidade, meu irmão. Fale a Bíblia, você vai ver. Se for incrédulo, uma hora ele manifesta seu ódio. Os ímpios odeiam o evangelho. Os incrédulos odeiam o evangelho. Não querem conta com o evangelho. Então aqui, mas o ódio se manifestou em um planejamento de maltratar, de perseguir, de apedrejar. Estavam mesmo com sangue nos olhos, ódio à flor da pele. De alguma forma foi sim instigado e provocado pelo evangelho, apenas manifestando a disposição que já era real no coração deles. Porque eles odiavam o evangelho, odiavam os apóstolos, odiavam a mensagem, odiavam Cristo. Por contrapartida, o texto mostra que enquanto os apóstolos eram alvos do ódio daqueles incrédulos, eles continuavam fazendo a obra de Cristo, mas por amor às suas vidas e à própria missão, sabendo da perseguição, alguém deve ter contado para eles que havia um planejamento de pegá-los, de dar uma surra neles, de apedrejá-los. Fugiram para uma cidade próxima chamada Listra, que estava a aproximadamente 32 quilômetros de lá, mas já pertencia a uma outra região, que era a região da Licaônia, mas todas fazendo parte da província da Galácia. Ele foi para Listra, depois passa para Derbe. Mas o interessante é como o texto termina, ele diz assim: onde eles anunciaram o Evangelho. O amor a Cristo, ao Evangelho, ao alcance dos pecadores pelo Evangelho, era maior do que o ódio daquelas pessoas. O Evangelho no coração de Paulo e Barnabé não deu a eles tempo de ficar alimentando ou respondendo ao ódio daqueles incrédulos. Nós não devemos ficar respondendo ao ódio dos ímpios. Devemos praticar o amor que Cristo mandou. E a maior prova é amar os próprios inimigos, orar para que Deus converta aqueles incrédulos ou mande juízo sobre eles. É permanecer fazendo aquilo que o Senhor mandou por causa dele. Então diz o texto: e foram para outra região, não chorar suas mágoas, não ficar deprimidos, não ficarem enclausurados dizendo: querem matar a gente.
chegaram lá pregando o Evangelho, porque o amor a Cristo, o amor à missão, o amor ao alcance dos pecadores era maior. O Evangelho derrama amor de Deus no nosso coração. Primeiro, amor por Ele. E o amor por Deus faz com que a gente esteja disposto a sofrer o ódio dos opositores, dos diferentes, dos inimigos, dos provocadores. Você no seu trabalho pode ser provocado, como os judeus provocaram, deturpado em suas palavras, ter suas palavras deturpadas, provocado em seus valores, instigado, né, crente? Porque tem um povo que fica instigando, provocando, fazendo piadinhas, colocando você, seu nome, colocando sua fé, provocando você. Não entre nessas provocações, não. Não responda no nível deles. Ame-os como Cristo mandou. Repreenda-os com firmeza na sua blasfêmia, mas os ame em Cristo, confrontando-os com a palavra de Cristo e mostrando que é luz, apontando eles para Cristo, dizendo que eles são incrédulos e precisam de Jesus Cristo. É o que Paulo e Barnabé estão fazendo, apesar de terem fugiram para preservar a sua vida, mas movidos pelo amor a Cristo, a sua alma. O próprio Jesus Cristo havia orientado essa postura, lá em Mateus 10, 16 a 23, ele disse: quando forem perseguidos em uma cidade, fujam para outra cidade e continuem a pregar o Evangelho. Quando receberem vocês, estarão recebendo a mim. Quando rejeitarem vocês, estarão rejeitando a mim. Então o amor, o Evangelho manifesta, meu irmão, mais e mais o amor no coração do convertido. Você tem amor por Cristo mesmo? Você tem amor pelas coisas de Deus de verdade? O Evangelho tem alimentado o seu amor pelas coisas de Deus. Amor é obediência, é disposição de agradar, de servir, de fazer o bem, de se dispor ao bem do outro. O Evangelho manifesta mais e mais se nossos corações foram alcançados por esse amor redentor. Mas também manifesta se somos incrédulos, no ódio, na resistência, no desprezo, na indiferença, na ignorância. Então o Evangelho revela se há amor ou ódio. Os incrédulos só têm ódio no seu coração. O amor é um dom de Deus ao coração dos eleitos, dos regenerados. Que o Senhor, cada dia, meus irmãos, confirme a sua palavra no nosso coração, nos fortaleça com a sua graça, confirme o nosso chamamento em Cristo, nos una em torno de Cristo, nos mostre que a verdadeira diferença entre nós e os demais é também Cristo. Cristo é a unidade e também a diferença. Que Ele possa nos abençoe. Amém.